Graça e paz, amado líder, amada líder, que oportunidade nós estamos tendo de estudar as cartas de Apocalipse. Domingo, nós tivemos aqui o sermão pregado pelo pastor Emerson, Carta à Igreja de Tiatira. E nós vamos falar sobre esse sermão que foi pregado domingo e nós fomos tão impactados. O estudo já começa com uma provocação, uma pergunta que está assim. Iniciamos com uma pergunta intrigante. Você acha que é possível viver a fé cristã sem a comunhão com o povo de Deus, ou seja, sem estar vinculado a uma igreja local? Você vai lançar essa pergunta ao grupo. Eu imagino que muitos vão dizer da importância da igreja, mas pode ser que alguém diga, olha, eu acho que eu não preciso estar congregando em uma igreja para ser abençoado. Mas nós precisamos fortalecer a ideia e a importância de congregarmos. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. E devemos até fazer admoestações quanto mais nós vemos que o dia da volta de Cristo se aproxima. É na igreja que nós somos edificados, é congregando que nós podemos interceder uns pelos outros, é congregando que nós crescemos na fé. Então, você, líder, vai fechar esse momento fortalecendo a importância de congregar. Temos a introdução ali falando um pouquinho da igreja de Tiatira, que era uma igreja que suportava o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, mais do que a prostituição, era aquele espírito de se impor, de comandar, espírito de poder, e que sobrepujava sobre demais pessoas, uma arrogância e uma prepotência. E isso era tolerado dentro da igreja. Também era tolerado pessoas que iam pelo caminho da idolatria. Então vem o Senhor e traz essa exortação, e ressaltando até as boas obras que aquela igreja fazia, ela tinha uma relevância, mas ao mesmo tempo muito tolerante com as práticas pecaminosas. E isso é uma reflexão para nós. A primeira questão está assim: o que significa viver uma fé terceirizada? Quais são os prejuízos de quem vive à sombra da espiritualidade de outros? A pessoa que vive à sombra de espiritualidade de outros não tem a sua verdadeira experiência. Há pessoas que passam a vida cristã contando testemunhos de outros, sabe por quê? Não desenvolve relacionamento com Deus. Não faz as campanhas de oração, não investe tempo lá no secreto com Deus. Diante das crises, buscam várias alternativas, menos aquela que Deus pode trazer. Não estudam a palavra, não têm direcionamento e discernimento no momento de tomar decisões por falta de conhecimento da palavra. Aí sempre depende dos outros, sempre busca conselho dos outros porque não desenvolve o seu próprio relacionamento. Isso pode levar a decisões inadequadas, precipitadas por falta de conhecimento da palavra. É gente que quando está passando por crise, ele terceiriza, pede para o irmão orar. O irmão vai para a vigília, ora por mim. O irmão está jejuando, ora por mim. Ao invés de essa pessoa desenvolver a sua vida de jejum e oração. E aí pode-se ter muitos prejuízos aqui. Então, cada um de nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Como é triste a gente ver pessoas que estão há 15, 20, 30 anos na igreja e a sua vida é tão velha quanto antes, porque não se posiciona, não tem relacionamento íntimo com Deus. A questão 2 está assim, Jezabel fazia do seu marido, chamado Acabe, um fantoche. Jezabel representa o espírito da perversidade, do conformismo com o mal, do prazer das obras infrutíferas da carne, daqueles e daquelas que não querem arrepender-se. Preste atenção nisso. Não se trata apenas de um espírito de prostituição, mas de busca por domínio, onde se ama o poder. Acabe representa a crise de hombridade, nossos dias nós temos vivido isso, aponta para homens que não querem crescer. Lembra que o pastor Emerson falou da síndrome de Peter Pan? Sabe que nós estamos vivendo uma geração de meninos adultos que não assumem responsabilidades. E parece que Acabe era um desses homens. Ela tomava a frente e sobrepujava, ela tomava as decisões, não havia acordo nem relacionamento conjugal pelo visto desse casal. E aí continua assim,
Aponta para homens que não querem crescer, ter responsabilidades, que não se despertam para o seu chamado. Você percebe, assim, atitudes em nosso meio? De que forma podemos impactar o comportamento das pessoas e fazermos frente a este sistema mundano que afronta a vida e a glória de Deus? Bom, nós precisamos primeiro nos posicionar. Acho que aqui o exame é para nós mesmos, é um autoexame. Será que eu, como homem, não estou sendo um menino adulto? Eu tenho, de fato, assumido as minhas responsabilidades de relacionamento com Deus, ou eu transfiro a busca da espiritualidade da minha casa para minha esposa, para as minhas filhas, no meu caso, não é? Mas aqueles que têm filhos, talvez, o homem não se posicione. Quantas vezes nós temos visto só a mulher buscar? Que bom que as irmãs têm buscado. Mas deveria o homem, como sacerdote, como cabeça, como guardião dessa casa, ser o primeiro a buscar. Então, um homem responsável, ele tem relacionamento com Deus. Ele é guardião do coração da sua esposa, ele pastoreia o coração da sua esposa. Ele entende que, juntamente com a sua esposa, são responsáveis por orientar, para direcionar os seus filhos nas veredas da justiça, protegendo esses filhos de tudo que é uma ameaça, de um moço ou uma moça que queira aproveitar deles, das drogas, das ameaças desse mundo que nós vivemos, inclusive dos conceitos que estão tão deturpados nos nossos dias. Então, a reflexão aqui é que eu e você podemos influenciar, nós podemos não mudar o mundo, mas dentro do âmbito onde estamos, nós podemos levar as pessoas a compreender, como igreja, como que nós devemos viver. Não vamos negociar princípios da palavra. Mesmo que surjam situações que sejam legais no nosso país, nós vamos continuar crendo na palavra. Por exemplo, sendo autorizado o aborto até a 12ª semana, como está sendo discutido aqui no Brasil, nós vamos ser sempre pró-vida. Pode ser legal no país, mas do ponto de vista espiritual, nós sempre vamos defender e proteger a vida. Então, nós temos que defender os princípios da palavra e proclamar a fé evangélica para a qual nós fomos chamados. E a questão 3 está assim: comente a frase de Eugene Peterson: o caminho de Cristo ao céu e as batalhas contra o pecado passam pela igreja. É claro que a gente precisa congregar. É claro que nós precisamos ter vínculo com a igreja local. Nós estamos falando dessa igreja que, mais do que a igreja local, é a igreja corpo vivo de Cristo. É impossível refletir o caráter de Cristo sem convivência com os irmãos. Sabe por quê? A pessoa que não tem convivência, não reúne, não tem comunhão com os irmãos, não está inserida na igreja de Cristo, essa pessoa, ela não vai buscar conhecimento. Um dia que ela poderia cultuar no domingo à noite, se ela não tem compromisso com uma igreja local ou com os irmãos, o que ela vai fazer? Ela vai para qualquer outro lazer, menos buscar de Deus. E à medida que nós estamos conectados com a igreja, naturalmente nós somos ministrados. Quanto aprendizado nós tivemos no culto de domingo através desse sermão. Aqueles que não vieram, perderam, eles não adquiriram esse conhecimento. Também o texto coloca aqui sobre essa questão, né? A frase diz assim: e as batalhas contra o pecado passam pela igreja. Porque ao receber a palavra, nós vamos sendo disciplinados, discipulados, e muitas vezes Deus usa até irmãos para nos alertar, para orar por nós, para nos fortalecer. Então, nessa unidade, nós podemos vencer as batalhas do cotidiano, nós podemos aprender da palavra e na hora da tentação o Espírito Santo traz à memória aquilo que nós temos visto e ouvido. Então, mais uma vez, nós retornamos aqui à importância de congregar, de estar conectado, de ter relacionamento. Olha quantas estratégias nós temos na Igreja Central que nos trazem crescimento, não é? Oração, nós temos ministrações para homem, para mulher, para casais, nós temos os cursos do Ministério e Família, nós temos as etapas de libertação, nós temos a adoração no domingo, como é gostoso adorar o Senhor, como nos fortalece. Então, a importância de viver em comunidade, a importância do ministério celular, que traz comunhão, evangelismo, aprendizado,
coisa fantástica. Aqueles que não participam estão deixando de crescer na fé. Então a nossa conclusão está assim, que sejamos a igreja que batalha pelo poder do nome de Jesus, cujo coração queima de amor por Ele e cujo caminho é a santidade. Eu creio que se nós pudermos sintetizar a mensagem desta carta, é um alerta à nossa vida de santidade, de pureza. Quantas vezes a gente já ouviu relatos de pessoas que frequentam a igreja, mas são adúlteros, que estão tendo um espírito de idolatria, porque valorizam tanto o trabalho que não tem tempo para Deus, porque no trabalho vai ter dinheiro, aí um mamão, que é um ídolo. Então, tudo isso é importante, é bom que nós trabalhemos, é bom ter dinheiro. A questão é, onde está o meu coração? Eu valorizo mais essas questões e nada para Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? E aí são essas pessoas que terceirizam o relacionamento quando vem uma crise. Ora por mim, porque não sabe como lidar. Então, aqui é o caminho da santidade. Assim seremos a igreja vencedora que receberá do Senhor a coroa da vida. E assim que ele encerra esse texto lá no versículo 26, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe serei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós sejamos essa igreja, marcada pela santidade, pelo amor de Cristo, pelo direcionamento do Espírito Santo. Quero orar por você. Pai, eu oro por esse líder, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, orientação, o teu conselho na aplicação desse estudo, na condução da reunião nessa semana. Que hajam milagres, que o teu poder se manifeste. Eu declaro a tua vitória, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você e a sua casa, que essa semana seja uma semana de vitórias para você.